Uma bebê estava prestes a ser enterrada quando algo inacreditável aconteceu. O pai segurava suas pequenas mãozinhas em uma última despedida, mas como num milagre, ele sentiu ela se mexer. A princípio, ele pensou que fosse ilusão, mas o que aconteceu a seguir deixou todos chocados. Antônio, um pai devastado, estava à beira de enterrar sua pequena filha, uma bebê de apenas 11 meses. Naquela manhã fria e úmida, cercado por familiares e amigos, ele estava em um misto de luto profundo e incredulidade. Seu mundo parecia ter sido arrancado de suas mãos, deixando-o sem chão, enquanto ele encarava o pequeno corpo de sua filha Laura dentro do caixão branco, tão pequeno que mal parecia real. A sala estava mergulhada em um silêncio denso, interrompido apenas por soluços abafados e sussurros piedosos. O choro da mãe da criança, Rosana, era como uma melodia de lamento, e enquanto observava o rosto sereno da filha, ela sentia que aquele momento não podia ser verdade. Rosana acariciava a pequena mãozinha da bebê, tentando gravar a sensação do toque, da pele suave e dos pequenos dedos que nunca mais se agarrariam aos dela com a mesma vivacidade. Antônio, ao lado de Rosana, olhava fixamente para a filha, tentando em vão encontrar alguma paz naquele momento. As lembranças dos risos, das primeiras tentativas de palavras e das pequenas conquistas de sua filha voltavam à sua mente com uma nitidez quase cruel. Ela era um raio de luz em suas vidas, uma presença vibrante que havia preenchido cada canto da casa com sua energia e alegria. Agora, diante do corpo sem vida da menina, ele tentava desesperadamente encontrar uma explicação, uma razão para o que estavam vivendo. Mas enquanto os minutos se passavam, algo começou a mudar. Algumas pessoas, ao se aproximarem para dar o último adeus, recuaram ligeiramente, um tanto perplexas. Murmúrios surgiram entre os presentes, e alguns olhares curiosos começaram a se cruzar, expressando uma inquietação crescente. Foi então que uma tia próxima da família, ao tocar o rostinho da bebê, voltou-se para Antônio e murmurou hesitante: Ela parece um pouco quente, não acha? Antônio tentou desviar o pensamento, imaginando que era apenas um reflexo do calor humano, uma ilusão causada pelo desespero que todos sentiam. Ele soltou um suspiro pesado e respondeu, com a voz baixa e trêmula: Deve ser normal, tia. Não faz tanto tempo assim que ela... Ele parou, incapaz de terminar a frase. As palavras pesavam em sua boca como se fossem pedras, mas as palavras de Antônio soaram vazias até para ele. No entanto, os olhares ao redor começaram a se encher de dúvidas, e ele sentiu uma pressão crescente no peito, uma súbita onda de incerteza que tomou conta de sua mente. Ele olhou para Rosana, que agora tinha os olhos arregalados, e percebeu que ela também estava se questionando sobre o que estavam sentindo. Rosana deu um passo à frente, sua respiração acelerada, e colocou a mão trêmula na testa da bebê, hesitando como se temesse a confirmação do que sua mente recusava aceitar. Antônio, murmurou Rosana com a voz embargada, os olhos marejados. A tia Cristina tem razão. A Laura ainda está quente. Acho que não era para estar mais assim. Antônio balançou a cabeça, tentando se agarrar a qualquer explicação racional que o mantivesse no mundo que conhecia, mas era inútil. O que antes era apenas um eco de incertezas, agora se transformava em uma dúvida que latejava em sua mente. Ele desviou os olhos para a pequena Laura, observando seu corpo inerte, como se procurasse qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que aquele calor pudesse ser mais do que apenas uma ilusão. Mas ela continuava imóvel, os traços delicados de seu rosto serenos, como se estivesse descansando em um sono profundo e eterno. O salão estava envolto em um silêncio tenso, interrompido apenas por alguns sussurros e passos sutis de quem se movia ao redor. Antônio respirou fundo e disse, com uma voz que tentava soar lógica, mas estava repleta de incerteza: Acho que pode ser por causa da temperatura do ambiente. Sua voz saiu hesitante, sem a firmeza que desejava transmitir. A dúvida, no entanto, pairava no ar como uma sombra incômoda, um pensamento que ninguém ousava expressar plenamente, mas que todos sentiam. Os familiares estavam em suas últimas despedidas e faltavam poucos minutos para que o caixão fosse fechado e Laura fosse levada para o cemitério.
O tempo parecia correr em um ritmo próprio, acelerando o momento inevitável. Rosana manteve o olhar fixo na filha, com uma mistura de dor e uma esperança silenciosa que ela mesma não sabia de onde vinha. O calor que sentiram, que antes poderia ser justificado pelo desespero e pelo emocional abalado, agora pulsava em seus pensamentos como uma pergunta sem resposta. Antônio, sentindo a urgência de uma última conexão, inclinou-se sobre o caixão, segurando a pequena mão de sua filha. Era uma despedida, um toque carregado de tudo o que ele ainda queria dizer, do amor que não se apagaria, mesmo após a terra cobrir aquele caixão branco. Ele passou os dedos pelos delicados contornos da mão de Laura, sentindo a suavidade que conhecia tão bem. E então, como num milagre, uma sensação inesperada subiu por sua espinha, congelando-o no lugar. A leveza de um aperto quase imperceptível, como se a pequena mão dela tivesse se movido. Ele piscou algumas vezes, confuso, tentando processar a sensação. Não pode ser, pensou. Isso é coisa da minha cabeça. Mas o toque se repetiu, dessa vez um pouco mais firme, como se sua filha estivesse se agarrando à vida, recusando-se a abandonar aqueles que tanto a amavam. O coração de Antônio acelerou, batendo tão forte que ele podia ouvi-lo em seus ouvidos. O ar parecia ter sido arrancado de seus pulmões, e com um olhar entre o medo e a esperança, ele sussurrou para Rosana. Rosana, ela está apertando minha mão. Rosana olhou para ele atônita, tentando entender o que aquilo significava. O rosto dela se iluminou com uma mistura de choque e incredulidade. Por um momento, foi como se o mundo ao redor parasse, como se todos estivessem suspensos naquela estranha e improvável possibilidade. O tempo parecia ter se congelado, e o silêncio foi quebrado apenas pelos batimentos desenfreados que ecoavam nos ouvidos de Antônio. A respiração de Rosana ficou entrecortada, e tremendo, ela estendeu a mão para segurar a outra mãozinha da bebê. O toque foi hesitante, carregado de uma expectativa que ela mal podia suportar. No entanto, a pequena mão permaneceu inerte sob os dedos dela. O calor ainda estava ali, quase desafiando o que era conhecido, mas não havia movimento algum. Rosana levantou o olhar para Antônio, e uma lágrima escorreu por seu rosto, misturando-se à expressão de dor e descrença. Antônio, eu não estou sentindo nada, ela começou, sua voz falhando de desespero. Outras pessoas próximas, alertadas pelo que ouviram, se aproximaram, estendendo as mãos para sentir a pele da bebê. Murmúrios e exclamações baixas se espalharam pela sala, enquanto parentes e amigos tocavam o corpinho da bebê trocando olhares perplexos, na tentativa de confirmar o que Antônio havia sentido. Você tem certeza que sentiu ela se mexer, Antônio? Questionou um primo, a voz baixa e tensa, refletindo a dúvida que pairava entre todos. Antônio, ainda atordoado, sentiu a certeza em suas veias, como se aquilo fosse a única verdade tangível em meio ao caos. Sim, eu tenho certeza. Não foi da minha cabeça. Eu senti ela apertar a minha mão, respondeu a voz grave e firme, mas tremendo de emoção. Enquanto os murmúrios aumentavam entre os familiares, Rosana segurou o braço do marido com força, o medo e a esperança travando uma batalha em seu coração. Antônio, isso não é possível. Você deve estar imaginando coisas. Insistiu com uma voz que tentava desesperadamente manter a razão em meio ao caos emocional. Mas o olhar de Antônio dizia algo diferente. Havia uma convicção em seus olhos que não podia ser ignorada, e aquele breve momento de incerteza rapidamente se transformou em uma decisão desesperada. Precisavam de alguém para avaliar o que estava acontecendo. Não podiam confiar apenas em suas percepções turvas pela dor. Era uma urgência que pulsava em cada gesto, uma necessidade de respostas que ninguém ali podia oferecer. Antônio chamou seu amigo Lucas, um homem de estatura média e olhos sempre atentos, que estava entre os familiares mais próximos, e pediu que procurasse ajuda. Lucas, percebendo a gravidade da situação e o estado de choque em que o casal se encontrava, não hesitou um segundo. Ele saiu em disparada, atravessando a rua com passos rápidos e agitados até a farmácia mais próxima, onde o farmacêutico de plantão, Sr. Eduardo, um homem de 50 e poucos anos com expressão cansada, estava organizando prateleiras. Eduardo, você precisa vir agora.
exclamou Lucas sem fôlego, as palavras saindo em uma mistura de desespero e urgência. É a filha do Antônio, a bebê. Algo está muito errado. Ela pode estar viva. O farmacêutico ergueu as sobrancelhas, parando por um momento enquanto assimilava as palavras de Lucas. Os clientes na farmácia, que haviam ouvido o início da conversa, ficaram em silêncio, curiosos e inquietos, trocando olhares que variavam de choque à incredulidade. "O quê?" Eduardo murmurou, franzindo a testa. "Como assim? Você tem certeza?" Eles sentiram ela se mexer. A pele dela não está fria como deveria. "Você precisa vir agora." Lucas insistiu, seu olhar implorando por ação. Sem mais perguntas, Eduardo pegou rapidamente seu estetoscópio e um monitor portátil, os dedos tremendo levemente enquanto reunia os equipamentos. O farmacêutico, que já havia testemunhado emergências, nunca havia enfrentado algo assim. Sua mente era um turbilhão de perguntas, lutando para manter a calma enquanto seguia Lucas em direção ao salão de funeral. O caminho até o local parecia mais longo do que realmente era. Eduardo sentia o peso da expectativa em seus ombros, uma responsabilidade que ele sabia ser grande demais, mas que não podia ignorar. Ao chegarem ao salão, o murmúrio dos familiares aumentou, espalhando-se como um incêndio. Pessoas se voltaram, observando com olhos arregalados a entrada do farmacêutico. "Será que é um erro médico?" sussurrou uma tia mais velha, abraçando um lenço contra o peito. "Como ela pode estar viva agora? Imagine enterrá-la viva", murmurou um primo, o rosto pálido e cheio de horror. Eduardo sentiu o ar da sala tornar-se pesado, cada rosto carregado de uma tensão que ele nunca havia sentido em toda a sua carreira. Ele se aproximou de Antônio e Rosana, que o encaravam com olhares de súplica e esperança. Sem dizer uma palavra, ele começou a avaliação, tentando controlar a própria respiração, que vinha em curtos e rápidos suspiros. "Todos, por favor, silêncio", disse Eduardo, sua voz tentando soar calma, mas trêmula na base. O salão se aquietou por um instante, mas a expectativa era densa. Eduardo tocou o peito da bebê com a mão e sentiu a suavidade e o calor que não deveriam estar presentes. Seus olhos se estreitaram enquanto ele aplicava o estetoscópio, movendo-o com cuidado. "E aí, está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar." Por um momento ele achou ter ouvido algo, um leve som, como o bater de um tambor distante, mas então, silêncio. Tentou de novo, mudando a posição, mas a incerteza voltou a dominar. "Não pode ser", Eduardo murmurou para si mesmo, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Seria possível que ele também estivesse imaginando coisas? Ou que a mente dele estivesse pregando peças, influenciada pela pressão daquela sala sufocante? Os murmúrios começaram a aumentar novamente, e Eduardo, percebendo que a agitação estava afetando sua concentração, ergueu a mão. "Preciso que todos saiam agora", a voz dele ecoou pelo salão. "Preciso de silêncio absoluto para avaliar a bebê." O pedido trouxe um misto de surpresa e relutância entre os presentes. Olhares preocupados se cruzaram, mas aos poucos a sala começou a se esvaziar. O murmúrio se transformou em passos pesados e arrastados, acompanhados por suspiros e murmurações de dúvidas. "Não acredito que isso está acontecendo", comentou um tio, a voz se quebrando de emoção. Eduardo aguardou até que a porta se fechasse e a sala mergulhasse em um silêncio quase surreal. Ele voltou a se inclinar sobre a bebê, o som do relógio na parede parecendo amplificado, marcando o tempo como se fosse uma contagem regressiva. Pressionou o estetoscópio contra o peito da menina novamente, desta vez com mais foco. Ele ouviu então o que parecia ser um leve e irregular ruído, um som que poderia ser apenas o eco da sua própria esperança. De repente, o som cessou, deixando-o com uma sensação de vazio. Eduardo levantou o rosto, os olhos agora carregados de dúvidas, mas com uma seriedade que manteve todos em suspense. Ele sabia que o próximo passo não podia ser seu. Sem mais palavras, ele se levantou e caminhou em direção a Antônio e Rosana. "Vou chamar o corpo de bombeiros. Isso é mais sério do que imaginei", afirmou sem desvendar qualquer resultado. A tensão na sala parecia um fio prestes a arrebentar, enquanto os familiares aguardavam, em expectativa,
O desenrolar do que poderia ser um milagre ou mais uma cruel decepção. Antônio e Rosana se entreolharam, a mistura de medo e esperança brilhando em seus olhos. Era um momento onde tudo podia mudar, e ao mesmo tempo, cada possibilidade era um abismo de incertezas. Enquanto aguardavam, Rosana apertava a mão de Antônio com força, buscando nele algum tipo de apoio ou certeza que naquele momento nenhum dos dois podia oferecer. Ela sussurrou quase para si mesma: Antônio, será que nossa filhinha ainda está viva? A dúvida atravessava seu peito como uma faca afiada, rasgando cada camada de racionalidade que tentava manter. O rosto de Antônio estava pálido, mas ele não conseguia afastar a esperança crescente, mesmo que sua mente insistisse em lembrar que tudo aquilo poderia ser apenas uma ilusão. Finalmente, a sirene dos bombeiros rompeu o silêncio opressivo que reinava na sala. Um grupo de bombeiros entrou, avaliando a situação com expressões sérias e olhares atentos. O líder do grupo, um homem de semblante sério e postura firme, aproximou-se do casal com um aceno de cabeça. Ele parecia compreender a gravidade do que aquele momento representava para Antônio e Rosana, e com um olhar carregado de empatia, começou a organizar os equipamentos para verificar a condição da bebê. Os pais observavam cada movimento dos bombeiros, com os corações apertados e as mãos trêmulas. O oficial, com mãos firmes mas cuidadosas, pegou o oxímetro e tentou posicioná-lo no pezinho da bebê. A dificuldade era evidente. O pé era tão pequeno e delicado que ele precisou ajustar o dispositivo várias vezes para garantir que estivesse corretamente posicionado. O aparelho não mostrou resposta imediata. Antônio sentiu uma pontada de decepção misturada com um medo que o paralisava, mas antes que pudesse reagir, o bombeiro ajustou a posição do oxímetro e verificou cuidadosamente. A tensão na sala era palpável, cada segundo parecia se alongar enquanto os presentes prendiam a respiração. Desta vez, para surpresa de todos, a pequena tela do dispositivo começou a exibir números. Primeiro, a saturação de oxigênio apareceu, 84%. Logo em seguida, o monitor revelou a frequência cardíaca, que marcava 66 batimentos por minuto. Um murmúrio de surpresa e incredulidade percorreu a sala. As pessoas trocaram olhares, incapazes de acreditar no que viam. Antônio e Rosana se entreolharam, os olhos arregalados, sem palavras. A esperança que haviam enterrado junto com a certeza da morte começou a pulsar novamente em seus corações, embora misturada com o medo do que aquilo significava. O bombeiro, com a testa franzida de concentração, observava os números na tela, verificando se não havia erros ou falhas no aparelho. Está realmente mostrando sinais de vida, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros, enquanto ajustava o oxímetro mais uma vez para garantir a precisão. O clima na sala mudou rapidamente de um silêncio expectante para uma agitação contida. Murmúrios de familiares começaram a crescer. Ela está viva? Sussurrou alguém, a voz entre o choque e a esperança. Como isso é possível? E se fosse enterrada assim? Comentou o outro, com os olhos brilhando de incredulidade. O bombeiro, agora mais sério, virou-se para os pais, suas palavras pesando com a urgência do momento. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente, anunciou com a voz firme. Sua mente já focando nos próximos passos, enquanto tentava conter a emoção que ameaçava transbordar. Os números na pequena tela do oxímetro oscilavam, reforçando a urgência da situação. O que era para ser um velório tornou-se um frenesi de emoções. Rosana cobriu a boca com a mão, incapaz de conter as lágrimas que escorriam em sua face, enquanto Antônio sentia um turbilhão de sentimentos contraditórios invadirem seu peito. Como poderia ser? Como o hospital havia declarado seu falecimento se ela ainda tinha sinais vitais? Era como se naquele instante o impossível estivesse acontecendo diante de todos, abalando qualquer lógica ou compreensão. Com o coração a mil, Antônio segurou firme a mão de Rosana, e ambos observaram os bombeiros prepararem a bebê para ser transportada. O frenesi de emoções era quase insuportável. Entre o alívio, a incredulidade e a urgência, o ambiente estava carregado de uma tensão esmagadora. Assim que os bombeiros ergueram o pequeno caixão e o levaram em direção à ambulância, Antônio e Rosana os seguiram,
impulsionados pelo instinto de proteger a filha. Eles se aproximaram rapidamente da porta traseira da ambulância, prontos para entrar junto, mas foram abruptamente barrados por um dos oficiais. "Desculpem, mas vocês não podem entrar. Precisam nos seguir de carro e aguardar no hospital", disse o bombeiro com a voz firme. "O quê? Como assim?" A voz de Antônio saiu em um tom desesperado, quase um grito. "Ela é nossa filha. Nós precisamos estar com ela." Rosana, com os olhos arregalados e tomados de lágrimas, balançou a cabeça em descrença, as palavras saindo trêmulas. "Por favor, não podemos deixá-la sozinha." A revolta e a indignação estavam estampadas nos rostos dos familiares, que se aglomeravam ao redor, murmurando em choque e incompreensão. A mãe de Antônio tentou intervir, segurando o braço de um dos bombeiros. "Eles têm direito de estar com a filha", exclamou ela, a voz sufocada pela mistura de medo e raiva. Mas a urgência do momento não deixou espaço para discussões. Os bombeiros fecharam as portas da ambulância com um estrondo que ecoou pelo pátio, e em segundos o veículo partiu com a sirene ligada, deixando a família para trás, perplexa e sem chão. O desespero invadiu Antônio e Rosana, que se entreolharam em pânico. Eles nem carro tinham para seguir a ambulância. "Eu levo vocês", gritou um primo de Antônio, gesticulando para que entrassem no carro dele. Com pressa, todos se amontoaram no veículo, o motor roncando alto enquanto o primo acelerava, tentando não perder a ambulância de vista. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelas respirações curtas e rápidas de Rosana, que olhava pela janela sem realmente ver. Os pensamentos giravam em sua mente como um turbilhão incontrolável. Quase haviam enterrado a filha viva. Aquela ideia era tão aterrorizante que a deixava sem ar. Como foi possível que os médicos declarassem a morte de Laura sem perceberem que ela ainda estava viva? A responsabilidade que deveria ter protegido a vida de sua filha parecia ter sido negligenciada, transformando um ato de despedida em um pesadelo. Antônio fechou os olhos por um instante, o peso da situação o esmagando por dentro. Cada batida do seu coração parecia gritar a injustiça do que estava acontecendo. Por que não podiam acompanhá-la? O pensamento de que a filha estava sozinha na ambulância, cercada por estranhos, era quase insuportável. E a dúvida se espalhava como veneno. Se erraram ao declarar sua morte, o que mais poderia estar errado? Tudo parecia fora do lugar, tingido por um mistério que ninguém conseguia explicar. "Quase a enterramos, Rosana", sussurrou ele, a voz quebrada pela angústia. "Como isso pôde acontecer?" Rosana virou-se para ele, o rosto marcado pela dor e pela impotência. Lágrimas escorriam em silêncio, refletindo toda a confusão e o medo de perder a filha pela segunda vez, agora de forma definitiva. Por que estavam sendo impedidos de estar ao lado dela? O hospital deveria ser um lugar de acolhimento e transparência, mas agora parecia um labirinto de dúvidas e respostas evasivas. Enquanto o carro avançava pelas ruas em direção ao hospital, os pensamentos dos pais eram interrompidos por um único objetivo: que tudo ficasse bem e que sua pequena filhinha voltasse para casa sã e salva depois de todo esse pesadelo. Mas uma sombra de incerteza pairava no ar, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Chegaram logo em seguida da ambulância, e o cenário era de pura tensão. Médicos e enfermeiros correram para atender o caso, suas vozes misturando-se em instruções apressadas e movimentos coordenados. Antônio e Rosana saíram do carro quase tropeçando, movidos pelo desespero de estarem perto da filha. Quando se aproximaram da entrada da emergência, Rosana, com a voz trêmula e os olhos marejados, identificou-se. "Somos os pais da bebê. Por favor, precisamos estar com ela." O médico responsável, de jaleco branco e expressão séria, virou-se para eles, a testa franzida com uma mistura de espanto e preocupação. "Sinto muito, mas não podem entrar agora. É uma situação crítica, vamos levá-la para a emergência imediatamente. Vocês precisam aguardar aqui." A resposta cortou Rosana como uma lâmina, e ela quase perdeu o equilíbrio. Antônio estendeu a mão segurando-a com força, os olhos fixos na porta que se fechava diante deles, levando sua filha para uma zona onde não podiam acompanhá-la. A sensação de impotência era sufocante. Todo o calor e esperança que haviam sentido se transformaram em um frio desolador que parecia consumir a alma. Enquanto a maca com o pequeno caixão branco era levada pelos corredores do hospital,
a visão chocou a todos que estavam presentes. Pacientes e acompanhantes que aguardavam na recepção pararam o que estavam fazendo, suas expressões mudando de cansaço e tédio para um misto de horror e incredulidade. O contraste entre a imagem do caixão e a pressa dos profissionais de saúde criava uma atmosfera surreal. Murmúrios baixos e sussurros começaram a circular. Olhares perplexos e preocupados se cruzavam, enquanto alguns tapavam a boca com as mãos, incapazes de processar o que estavam presenciando. "Você viu aquilo? Um caixão com um..." Alguém murmurou, deixando a frase inacabada, tomada pelo choque. "O que será que aconteceu? Será que o bebê ressuscitou?" questionou uma senhora idosa, os olhos arregalados e cheios de compaixão. Dentro do hospital, o corredor onde Antônio e Rosana aguardavam era frio e estéril, iluminado apenas por luzes brancas e levemente tremulantes, um ambiente que acentuava o vazio que sentiam. Sentados lado a lado, ainda vestidos com as roupas de luto, os dois esperavam de mãos dadas, sem coragem de soltar o aperto. O silêncio do corredor parecia gritar suas angústias, transformando a espera em uma eternidade. A cada segundo que passava, a incerteza e o medo invadiam seus corações. Antônio tentava acalmar Rosana, mas seu próprio coração batia de forma descompassada, martelando em seu peito como um tambor descontrolado. A ansiedade e o medo o consumiam por dentro, tornando cada respiração um esforço. Em um momento de desespero silencioso, ele desviou o olhar para o céu, além da pequena janela do corredor, como se buscasse uma resposta divina, um sinal de que algo bom pudesse surgir em meio ao caos. A incerteza o corroía. Não sabia se aquilo era um milagre em andamento ou uma falha médica grotesca, mas uma coisa era certa: não descansaria até descobrir a verdade. Enquanto o silêncio pesado os envolvia, Antônio começou a relembrar os momentos mais recentes com a filha, cenas que agora se misturavam com o medo atual. Aqueles dias que antes pareciam uma sequência de pequenas surpresas e risadas haviam se transformado em um pesadelo prolongado. Lembrou-se de como tudo começara de forma tão comum, tão inofensiva. Um simples resfriado. Era um problema rotineiro, algo que pais experientes saberiam lidar. Mas o que era para ser apenas um incômodo passageiro se tornara uma espiral de eventos que ele jamais poderia ter imaginado. Tudo havia iniciado há apenas 3 dias, quando a bebê Laura começou a mostrar sinais de desconforto, choro contínuo e febre baixa. Rosana estava preocupada, mas pensou que poderia ser algo passageiro, talvez uma pequena gripe ou até uma cólica, já que bebês frequentemente reagem assim a pequenas indisposições. Naquela noite, o choro de Laura era diferente, rouco e cansado, ecoando pela casa e fazendo com que os pais sentissem uma angústia crescente. Ela se contorcia, mexendo as perninhas como se algo a incomodasse profundamente. Quando o dia amanheceu, os pais decidiram que não podiam esperar mais e levaram a bebê ao hospital. Chegaram ao hospital e depararam-se com um cenário desolador. Um ambiente lotado e caótico, marcado por ares de desesperança e murmúrios abafados. Antônio se lembrava exatamente do desespero daquela manhã, das horas intermináveis que passaram aguardando atendimento. A cada minuto que passava, a febre de Laura parecia subir mais, tingindo seu rosto de um vermelho alarmante. "Eu estou aqui desde o amanhecer e nada", comentou uma senhora ao lado, com a voz rouca de tanto esperar. Passei na frente da sala do pediatra e ele estava sozinho mexendo no celular, uma vergonha. A fala da mulher acendeu a fúria de Antônio e Rosana. Eles olharam para a porta fechada do consultório e depois para a recepção, onde uma funcionária sequer levantava a cabeça dos papéis que preenchia. Indignados foram até ela. "Moça, nossa filha está com febre alta há horas. Vocês podem, por favor, pedir que o médico atenda logo?" implorou Rosana, a voz trêmula de preocupação e cansaço. A recepcionista, com um olhar distante, apenas respondeu: "Já avisei o médico, vocês precisam esperar." Esperar. Essa palavra soava como uma sentença cruel. O relógio marcava 2 horas desde que haviam chegado, e a condição de Laura piorava visivelmente. Antônio sentia o coração apertar cada vez que olhava para a filha prostrada em seus braços, sem a energia que costumava iluminar seu pequeno rosto. Quando finalmente foram chamados,
entraram no consultório exaustos, mas tentando manter a compostura. A primeira coisa que notaram foi o olhar indiferente do médico, que nem se deu ao trabalho de levantar os olhos do celular imediatamente. Antônio sentiu o sangue ferver, mas conteve a explosão. Precisavam da ajuda dele, gostassem ou não. "O que aconteceu?" perguntou o médico sem emoção, enquanto ainda desviava o olhar para a tela do aparelho. Rosana explicou rapidamente os sintomas: o choro incessante, a febre que aumentava. O médico assentiu mecanicamente, como se estivesse ouvindo uma lista de compras, e repetiu perguntas que Rosana já havia respondido, deixando evidente sua falta de atenção. Sem avaliar Laura adequadamente, ele prescreveu um remédio e começou a preencher a receita. "Pode dar isso para ela. Vai ajudar a baixar a febre e aliviar o desconforto", disse enquanto voltava a atenção para o celular. Rosana, incrédula, não conteve a indignação. "O senhor não vai nem examiná-la?" perguntou a voz baixa, mas carregada de fúria reprimida. O médico suspirou como se fosse um esforço tremendo e, com visível desinteresse, auscultou rapidamente o pulmão da bebê. O exame durou poucos segundos e ele logo recuou dizendo: "É só um leve resfriado. Nem precisava ter auscultado, eu já sabia", declarou com um sorriso irônico e cansado. "Podem ir para casa." O atendimento inteiro não durou nem 3 minutos. 3 minutos de descaso e negligência, após quase 3 horas de espera. Antônio e Rosana saíram do consultório com um misto de raiva e impotência. Sabiam que algo estava errado, mas não tinham muitas opções. Voltaram para casa, agarrando-se à esperança de que o remédio fizesse efeito. No entanto, aquela promessa de alívio não durou. Horas depois, Laura começou a ter dificuldades para respirar. Seus pequenos pulmões pareciam lutar por cada sopro de ar, e seus lábios começaram a adquirir um tom azulado que gelou o sangue dos pais. O desespero tomou conta de Antônio e Rosana, os olhos cheios de medo, as mãos trêmulas e os corações disparados. Sem hesitar, eles envolveram Laura em uma manta e voltaram correndo para o hospital, o caminho parecendo mais longo e mais cheio de obstáculos do que nunca. Ao chegarem no hospital novamente, se depararam com o caos que ainda permeava o ambiente, refletindo a precariedade da saúde pública. Gemidos, tosses e olhares exaustos de outros pacientes criavam um ambiente caótico e sufocante. Antônio e Rosana atravessaram a multidão, o rosto marcado pela aflição, e suplicaram por ajuda na recepção. "Por favor, precisamos de um pediatra imediatamente. Nossa filha está com dificuldade para respirar", implorou Rosana, a voz rasgando pelo desespero. A recepcionista levantou os olhos, seu rosto impassível diante do apelo. Ela apenas indicou com um gesto para que esperassem, enquanto chamava pelo rádio o atendimento de emergência. A espera de segundos pareceu uma eternidade, mas finalmente, enfermeiros chegaram e levaram Laura para dentro. A urgência dos movimentos fez o coração de Rosana bater descompassado. A menina desapareceu pelos corredores, deixando os pais na dúvida terrível do que viria a seguir. Logo, perceberam que quem a atenderia era o mesmo médico que os havia atendido mais cedo, Dr. Martins. O reconhecimento trouxe uma onda de frustração e raiva a Antônio e Rosana, que trocaram olhares de preocupação. "É ele, Antônio", sussurrou Rosana, as lágrimas voltando aos olhos. "O mesmo que mal a examinou hoje de manhã." A indignação em Antônio era palpável. Ele olhou para a recepcionista e, com a voz mais firme e carregada de angústia, questionou: "Não tem outro pediatra que possa atender a nossa filha? Esse médico, ele já a atendeu hoje de manhã e foi negligente. Precisamos de alguém mais cuidadoso, por favor." A recepcionista balançou a cabeça quase indiferente e respondeu sem emoção: "O Dr. Martins é o único pediatra de plantão no momento. Não há ninguém mais disponível." Antônio sentiu uma onda de impotência tomar conta de seu corpo. Era como se todo o peso daquela situação estivesse se acumulando sobre seus ombros, tornando difícil até respirar. Ele fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva e a frustração que se misturavam com o medo avassalador pela vida de Laura. "Por favor, Deus, não deixe que seja tarde demais", Rosana repetia, as mãos entrelaçadas em súplica, os olhos fixos na porta que separava o corredor da UTI. Os minutos que se seguiram foram carregados de tensão insuportável.
Passos apressados de médicos e enfermeiros ecoavam pelo corredor, mas nenhum deles trazia notícias. Antônio segurava a mão de Rosana com tanta força que ambos ficaram com os dedos dormentes, mas nenhum dos dois ousava afrouxar o aperto. O medo que os unia era também o que os mantinha em pé. Finalmente, depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a porta da UTI se abriu. O Dr. Martins apareceu, sua expressão séria e cansada. O jaleco amassado e as mãos segurando uma prancheta criavam uma imagem que congelou o coração dos pais. Fizemos tudo o que podíamos, mas a situação era muito grave, disse ele sem qualquer preâmbulo. O óbito foi declarado. A notícia caiu sobre Antônio e Rosana como uma avalanche. O corredor, antes cheio de movimento, pareceu se fechar ao redor deles, tornando-se um vazio surdo e frio. Rosana desabou em prantos, um som desesperado e angustiado, que fez com que outros pacientes e funcionários parassem e olhassem, tomados pela compaixão e pela dor alheia. Antônio, com o rosto pálido e os olhos arregalados de choque, sentiu a raiva e a impotência se entrelaçarem em seu peito como espinhos. O atendimento, que deveria ter sido cuidadoso e imediato, se transformara em uma tragédia. A negligência, a falta de atenção do Dr. Martins e o longo tempo de espera que Laura enfrentara horas antes assombravam a mente de Antônio, transformando a dor em algo mais profundo, algo que exigia respostas. Antônio permaneceu paralisado por um instante, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas, o calor da raiva substituindo a frieza do choque. A dor da perda era insuportável, mas havia algo mais ali, algo que o queimava por dentro e que não podia ser ignorado. Ele olhou para o Dr. Martins, que ainda segurava a prancheta e evitava o olhar dos pais. O silêncio entre eles era uma provocação, uma acusação não dita, e finalmente quebrou. Se você tivesse feito seu trabalho direito, minha filha poderia estar viva agora, gritou Antônio, a voz trêmula e rouca, ecoando pelos corredores frios do hospital. Sua expressão era de uma mistura de desespero e raiva incontrolável. Hoje de manhã você nem olhou para ela, mal levantou os olhos do seu maldito celular. Os outros pacientes e funcionários pararam para observar, alguns com expressões de compaixão, outros com surpresa. Rosana, ainda em choque e com lágrimas escorrendo pelo rosto, não conseguia reagir. Suas forças estavam exauridas, e o grito de Antônio parecia ser a única voz que ela tinha naquele momento. O Dr. Martins finalmente levantou o olhar, mas seu rosto manteve a mesma expressão rígida e defensiva. Senhor, entendo sua dor, mas a situação da sua filha se agravou de forma inesperada. Fizemos tudo o que podíamos quando ela chegou aqui em estado crítico. Sua voz era um misto de formalidade e autoproteção, como se as palavras fossem um escudo para evitar a responsabilidade. Não, você não entende, retrucou Antônio, dando um passo à frente, os punhos cerrados. Se tivesse realmente prestado atenção, se tivesse se importado mais do que com seu celular hoje de manhã, talvez isso não tivesse acontecido. Você a deixou esperando por horas com febre alta. E quando finalmente a examinou, foi como se não tivesse importância nenhuma. E agora? Ele interrompeu, a voz falhando ao tentar conter as lágrimas. Agora ela se foi. Murmúrios se espalharam pelo corredor, e algumas pessoas balançaram a cabeça em solidariedade. Uma enfermeira mais velha, que assistia à cena com os olhos marejados, desviou o olhar, conhecendo muito bem a realidade de sobrecarga e às vezes negligência que permeava o sistema. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Rosana, que com a voz ainda embargada, sussurrou. Por que eles não se importaram, Antônio? Por que deixaram ela esperar tanto? O olhar dela se voltou para o médico, desta vez mais triste do que acusador, buscando uma resposta que ela sabia que não viria. O Dr. Martins, pressionado pela tensão no corredor, respirou fundo e deu um passo para trás, seu semblante assumindo um ar ainda mais rígido. Parecia procurar algo a dizer, alguma frase de consolo ou justificativa que pudesse aliviar o peso daquela acusação, mas nada saiu. O silêncio dele apenas confirmou a todos que estavam presentes que talvez, apenas talvez, Antônio tivesse razão. As lembranças daquele momento sombrio invadiam a mente de Antônio com uma força avassaladora. As horas de espera, a negligência
e o semblante desinteressado do médico se repetiam em sua memória, cada detalhe doloroso, ampliando o turbilhão de emoções que o sufocava. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra a raiva e o desespero, sentindo como se o tempo estivesse parado. Mas então, a realidade o trouxe de volta com uma força brutal, interrompendo as lembranças do que haviam vivido dias atrás. Ele retornou ao presente onde, pela terceira vez, estavam ali, no hospital, aguardando ansiosamente por notícias de sua pequena filhinha, que surpreendentemente havia apresentado sinais de vida durante o velório. O som de passos firmes e controlados ecoou pelo corredor, chamando sua atenção. 2 policiais haviam chegado trazendo um ar de seriedade e urgência. Eles se aproximaram lentamente e pediram uma descrição detalhada do ocorrido. O casal respirou fundo, reunindo forças para relatar toda a sequência de eventos que culminou na tragédia. Antônio, com a voz pesada e tremendo levemente, descreveu a primeira ida ao hospital, explicando que sua filha, Laura, apresentava febre alta e desconforto, mas esperaram mais de 2 horas antes de serem atendidos. Quando fomos chamados, fomos atendidos por um médico jovem, o Dr. Martins, disse Antônio, controlando a raiva na voz. Ele passou o tempo no celular, sem ao menos olhar direito para Laura. Só a examinou porque a Rosana pediu. Ele então nos liberou dizendo que era apenas um resfriado leve. O policial mais jovem olhava atento, registrando cada detalhe, enquanto o oficial mais velho acenava com a cabeça, indicando que compreendia a gravidade da situação. Rosana, com a voz entrecortada, acrescentou. Horas depois, a febre dela começou a aumentar e teve dificuldades para respirar. Trouxemos ela de volta às pressas e eles levaram ela direto para a UTI. Mas logo depois, disseram que ela não resistiu, declarando o óbito da nossa pequena filhinha. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Antônio fez uma pausa antes de continuar, emocionado, com a voz falhando de dor. Mas nem isso foi feito direito. Durante o velório, percebemos que ela ainda estava viva. Ela estava quente, e ao segurar a mão dela, senti um aperto. Era fraco, mas era real. Quase enterramos nossa filha viva. Os policiais se entreolharam, visivelmente perturbados. Antônio continuou. Então chamamos os bombeiros. Eles confirmaram que Laura ainda tinha batimentos e a trouxeram para o hospital. Mas, por algum motivo, não nos deixaram acompanhá-la. Não consigo entender isso. Rosana, com o olhar perdido e a voz trêmula, completou. Foi desesperador. Tudo o que queríamos era estar ao lado da nossa filha, mas nos impediram. Os oficiais continuaram anotando, e o mais velho perguntou com a voz cautelosa. Quanto tempo levou até os bombeiros chegarem? Uns 15 minutos, mas para nós foi uma eternidade, respondeu Antônio. Eles a avaliaram, constataram os sinais vitais e disseram que ela precisava de exames detalhados aqui no hospital, e estamos aguardando desde então. A expressão dos policiais refletia a gravidade do relato, e o oficial mais experiente suspirou profundamente ao final da declaração. Ele olhou para Antônio e Rosana com seriedade antes de falar. Vamos registrar uma ocorrência para que a situação seja investigada a fundo. Precisamos colher depoimentos dos médicos, enfermeiros e todos os envolvidos no atendimento. Esse relato de vocês já ajuda muito a entender o contexto, e agora faremos o possível para descobrir o que realmente aconteceu. Antônio e Rosana assentiram, um misto de alívio e apreensão tomando conta deles. Após alguns minutos de relatos dolorosos, o Dr. Martins finalmente apareceu para dar notícias, interrompendo a conversa com os policiais. O semblante do médico era neutro, mas havia uma preocupação evidente em seu olhar, e ele falava com uma voz baixa e medida, sem demonstrar grandes emoções. Infelizmente, não conseguimos encontrar nenhum sinal vital na sua filha, anunciou ele, em um tom que misturava lamento e formalidade. Fizemos um eletrocardiograma para ter certeza, mas não houve qualquer resposta. Sinto muito. Realizamos todos os exames necessários, mas não houve atividade cardíaca. Antônio e Rosana se entreolharam, o choque retornando em ondas. Era como se estivessem ouvindo aquela notícia dolorosa pela segunda vez, vivendo um pesadelo que se repetia. Mas os bombeiros disseram que ela tinha batimentos. Como é possível que ela estivesse viva e agora não está mais? Perguntou Antônio, desesperado por respostas.
sua voz agora marcada pela mistura de indignação e confusão. O médico suspirou, visivelmente incomodado, e começou a explicar, em termos técnicos, sobre como os oxímetros poderiam, por vezes, captar pulsos falsos, especialmente em casos de pacientes que estiveram em um estado de óbito recente. Ele mencionou interferências que poderiam ter levado a leituras imprecisas, mas suas explicações científicas eram palavras vazias para os pais, que buscavam apenas uma razão emocional, uma resposta que pudesse preencher o vazio que sentiam. E sobre a temperatura do corpo dela? Ela estava quente. Isso não faz sentido, questionou a mãe, ainda em busca de algum sentido para o que estava se passando. O médico hesitou, demonstrando uma rara hesitação profissional. Ele parecia estar tentando encontrar a melhor maneira de explicar um fenômeno que ele mesmo não compreendia por completo. Há casos em que o corpo pode... Ele pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Manter calor por mais tempo do que o esperado, especialmente se o óbito ocorreu há poucas horas. É raro, mas acontece. Sinto muito. A cabeça de Antônio girava. As palavras do médico pareciam contradizer tudo o que haviam vivido no velório. E agora ele se via diante de uma situação onde a única coisa mais perturbadora do que a perda da filha era o mistério que envolvia o seu falecimento. Era como se, de alguma forma, a realidade estivesse sendo distorcida, deixando-o sem respostas e com uma dor que parecia maior do que qualquer coisa que ele imaginou ser capaz de suportar. Rosana apenas baixou a cabeça, segurando as lágrimas, enquanto a frieza daquele ambiente hospitalar a fazia sentir como se estivesse a quilômetros de distância da filha, que agora estava partindo pela segunda vez. Antônio se sentia dividido entre a dor e a fúria, sentindo que algo estava profundamente errado. Mas, diante de todas as afirmações médicas, tudo o que ele podia fazer era abraçar Rosana e, juntos, tentar absorver a realidade esmagadora de que a filha não voltaria. Vocês podem vê-la agora, disse o médico em um tom quase sussurrado, talvez temendo o impacto que aquelas palavras poderiam causar no casal. Antônio e Rosana se entreolharam, o cansaço e a dor refletidos nos rostos. Ambos se levantaram, as pernas trêmulas e os corações despedaçados, e seguiram o médico pelos corredores frios do hospital. Cada passo parecia um golpe, uma caminhada sem volta para a certeza devastadora de que a filha realmente os havia deixado. Quando o médico parou em frente à porta da sala, ele olhou para os dois com uma expressão solene, como se os preparasse para o que veriam. Ele empurrou a porta lentamente, revelando o pequeno corpo da bebê sobre uma maca, coberto por um fino lençol branco, que deixava apenas seus bracinhos e rosto à mostra. Antônio e Rosana avançaram com passos vacilantes, e então seus olhares caíram sobre a cena, que ficaria gravada para sempre em suas mentes. A bebê estava deitada com os braços estendidos, abertos de forma assustadoramente simétrica. Seus bracinhos minúsculos, tão frágeis e inertes, pareciam estender-se num pedido silencioso de abraço. O lençol branco que a cobria reforçava ainda mais essa imagem, quase como se ela estivesse pedindo por um último toque, um último consolo antes de partir. O pequeno rosto da menina exibia uma expressão serena, mas para os olhos atormentados de Antônio e Rosana, havia ali um traço de tristeza indescritível. Era como se ela carregasse uma mágoa silenciosa, uma angústia que jamais poderia ser expressa. Seus lábios minúsculos estavam entreabertos, dando a impressão de que ela estava prestes a chorar, e seus olhos fechados traziam uma paz perturbadora, uma serenidade que parecia contradizer toda a agonia daquele momento. Rosana soltou um gemido abafado, incapaz de conter a dor que inundava seu coração. Aproximou-se da maca, inclinando-se para tocar a pequena mãozinha da filha. A sensação de sua pele, agora fria e rígida, trazia um choque gelado à sua alma. Era um contraste brutal com o calor que havia sentido no velório, uma lembrança pungente do momento em que ainda havia uma fagulha de esperança, uma promessa de vida. Antônio estava paralisado, o olhar fixo na imagem da filha, seus braços abertos, estendidos como se estivesse tentando abraçar o vazio, pareciam clamar por ele, como se ela tivesse passado os últimos instantes de sua curta vida esperando por um consolo que nunca chegou. A culpa e a impotência se misturavam em sua mente,
transformando cada segundo naquele quarto em uma tortura silenciosa. Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Rosana, e os dois ficaram lado a lado contemplando a filha em seu último descanso. Antônio estendeu a mão para tocar o rosto da pequena, passando os dedos suavemente pela pele pálida e fria. Seu coração gritava em silêncio, como se esperasse, contra todas as probabilidades, que ela abrisse os olhos, que algum milagre inexplicável trouxesse de volta aquele brilho de vida. Parece que ela está pedindo um abraço, Antônio, sussurrou Rosana, a voz quase inaudível. Antônio assentiu, mas não havia palavras que pudessem expressar a avalanche de emoções que o dominava. Ele apenas se inclinou sobre a filha, os lábios tremendo ao se aproximar do rostinho delicado, e deixou um beijo suave em sua testa. Foi um toque que misturava despedida e amor. Um gesto simples, mas que carregava toda a sua dor e seu luto. Com o lenço branco cobrindo o corpinho da bebê, ela parecia uma pequena figura sagrada, uma imagem que misturava pureza e tragédia. Seus bracinhos abertos, em uma postura que lembrava a imagem de Jesus, deixavam uma impressão profunda, um último gesto de inocência em meio a tanto sofrimento. O contraste entre a fragilidade de sua vida interrompida e a profundidade da cena era esmagador, como se aquela posição fosse uma súplica silenciosa ao mundo, uma pergunta sem resposta sobre a brevidade e a injustiça da vida. Enquanto o casal permanecia ali, imerso em seu luto, os últimos vestígios de esperança esvaneceram. Eles haviam vivido um segundo adeus, uma segunda despedida que parecia ainda mais dolorosa, pois trazia a certeza definitiva de que a filha não retornaria. E mais uma vez, o salão de velório teve que ser preparado, as flores renovadas e dispostas ao redor do pequeno caixão branco. As velas acesas lançavam sombras trêmulas nas paredes, criando uma atmosfera sombria e solene. Antônio e Rosana sentaram-se novamente ao lado do corpo da filha, rodeados pelos mesmos amigos e familiares que estiveram com eles durante o primeiro velório. Mas agora, o ambiente era diferente. A dúvida e o espanto que antes pairavam no ar haviam se transformado em um silêncio pesado, onde a tristeza se misturava a uma sensação desconcertante de algo inexplicável. Os parentes e amigos, com os rostos marcados pela dor, olhavam para o casal com compaixão, mas também com expressões de preocupação e confusão. O que havia acontecido naquele hospital? Por que ninguém soube explicar de forma clara o que se passou com a bebê? Para muitos ali, aquela sequência de eventos parecia absurda, quase inacreditável, como se a vida tivesse se transformado em um pesadelo contínuo e sem fim. Rosana mantinha os olhos fixos no pequeno corpo da filha, seus pensamentos dispersos entre memórias e perguntas que nunca encontrariam resposta. Ela sentia o peso das últimas horas sobre seus ombros, a incerteza que atormentava sua mente desde o momento em que a filha havia sido retirada do velório pela primeira vez. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça, cada explicação técnica soando vazia, quase fria demais para alguém que deveria se importar mais com a vida de uma criança. Tudo foi tão rápido, Antônio, murmurou ela para Antônio, que se mantinha em silêncio ao seu lado, os olhos fixos no caixão. Ele não respondeu. Apenas segurou a mão de Rosana e apertou-a com firmeza. Antônio sentia uma sensação estranha de vazio, como se toda a dor que carregava agora fosse tingida por um misto de indignação e desconfiança. Para ele, aquele segundo óbito, aquela segunda despedida, tinha algo cruelmente irreal. Era como se ele estivesse sendo obrigado a viver um luto duplo, um sofrimento contínuo, onde as emoções se entrelaçavam de maneira insuportável. Um a um, os amigos e familiares aproximaram-se novamente para dar o último adeus, tocando o pequeno caixão com gestos de ternura e reverência. Desta vez, não havia dúvidas ou murmúrios sobre a temperatura do corpo da bebê. Todos haviam compreendido, da forma mais dolorosa, que aquela partida era definitiva. Mas mesmo assim, a inquietação permanecia no ar. Uma sensação desconfortável de que algo estava terrivelmente errado, de que havia perguntas sem respostas e uma história não contada por completo. Quando o último familiar se despediu, o padre aproximou-se murmurando uma oração em voz baixa. Ele ergueu as mãos sobre o caixão
e fez um sinal de bênção, pedindo a Deus que recebesse a pequena alma da criança. Antônio e Rosana abaixaram a cabeça, tentando encontrar consolo nas palavras do sacerdote, mas a paz que buscavam parecia cada vez mais distante, como se estivesse escapando de suas mãos, deixando em seu lugar apenas uma sombra de dúvida. Após o enterro, os amigos e parentes começaram a se dispersar lentamente, deixando o casal sozinho junto ao túmulo recém-coberto, rodeado pelas flores que exalavam um aroma melancólico. Antônio olhou para Rosana, o semblante tenso e sombrio. "Precisamos de respostas, Rosana", disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma determinação que ela nunca tinha visto antes. "Não podemos aceitar isso. Não assim." Rosana assentiu com um olhar de tristeza e compreensão. Sabia que o marido estava certo. Haviam confiado no hospital para salvar a vida de sua filha. E agora, tudo o que restava eram perguntas dolorosas e um vazio que se recusava a ser preenchido. "Eu também sinto isso, Antônio", respondeu ela, a voz embargada. "Algo dentro de mim não aceita o que nos disseram, as explicações, nada faz sentido." Os dois se entreolharam, a resolução crescendo em seus corações. Não era mais apenas sobre o luto, mas sobre o direito de saber o que realmente havia acontecido. Por que a bebê apresentou sinais de vida no velório? O que ocorreu naquele hospital enquanto eles eram mantidos à distância, impedidos de acompanhar a filha nos seus supostos últimos momentos? E por que, após tanto mistério, foram obrigados a aceitar uma segunda despedida sem qualquer esclarecimento? Naquela mesma noite, ainda exaustos e emocionalmente esgotados, Antônio e Rosana decidiram que precisavam de ajuda. Sabiam que lutar por justiça exigiria mais do que tinham, pois não dispunham de recursos para contratar um bom advogado. No entanto, quando a história da pequena Laura começou a se espalhar pela cidade, provocando indignação e apoio de toda a comunidade, um advogado de bom coração e com grande prestígio decidiu representá-los de forma gratuita. "Não posso ignorar a dor de vocês", disse o advogado quando se encontrou com o casal. "Vou ajudá-los a buscar a verdade e a justiça." A repercussão do caso foi imediata. Quando a história da pequena Laura, declarada morta 2 vezes, tornou-se notícia, a comunidade reagiu com um misto de choque e indignação. A mídia local e, em seguida, nacional, cobriu cada detalhe, desde os depoimentos emocionantes dos pais até as primeiras informações da investigação. A cidade, que até então apenas observava com apreensão, uniu-se em um ato de solidariedade e revolta. Grupos de moradores, amigos e apoiadores do casal se reuniram em frente ao hospital, vestindo camisetas brancas com a imagem de Laura e a frase "Justiça para Laura". Cartazes coloridos com palavras de ordem surgiram, e o coro de vozes indignadas ecoou pelas ruas. "Fora Martins, justiça já! Laura vive em nossa luta!" O som ritmado e enérgico tomava conta do ambiente, criando uma atmosfera de unidade e determinação. A pressão dos protestos e da mídia forçou a direção do hospital a agir. Em um comunicado oficial, anunciaram que o Dr. Lucas Martins seria afastado temporariamente de suas funções enquanto a perícia era concluída. O anúncio, no entanto, não apaziguou a revolta. As manifestações continuaram, e a presença de repórteres e câmeras garantiu que o caso não fosse esquecido. O advogado que havia se voluntariado para ajudar Antônio e Rosana iniciou um trabalho meticuloso. Reuniu todos os documentos médicos e prontuários relacionados ao caso, além de solicitar os registros de atendimento e as comunicações internas do hospital. Depoimentos foram colhidos de testemunhas-chave, incluindo os bombeiros que constataram os sinais vitais da bebê, e o farmacêutico que inicialmente identificou que Laura ainda estava viva. O advogado também obteve as gravações de câmeras de segurança do hospital que mostravam a falta de urgência no atendimento prestado por Martins. Quando o dia do julgamento chegou, a tensão era palpável. Antônio e Rosana sentaram-se na primeira fila, com os rostos marcados pela expectativa e pela dor. Do outro lado, Dr. Lucas Martins mantinha a cabeça baixa, pálido e visivelmente abalado. O tribunal estava repleto de pessoas que tinham acompanhado cada etapa do caso, e os murmúrios de desaprovação surgiam cada vez que o médico erguia o olhar para a multidão.
O perito-chefe apresentou os resultados da perícia, detalhando todas as falhas cometidas. Após a análise minuciosa dos registros médicos, das comunicações internas e dos depoimentos colhidos, ficou claro que houve negligência grave e falhas éticas no atendimento da paciente Laura Andrade, declarou ele, a voz grave ecoando no salão. Rosana segurou a mão de Antônio, lágrimas escorrendo em silêncio. O advogado se manteve atento, esperando pelo veredicto que traria, finalmente, uma resposta à luta do casal. O Dr. Lucas Martins negligenciou seu dever de médico ao falhar em realizar uma avaliação completa e se distrair com o uso de dispositivos eletrônicos, comprometendo o diagnóstico correto da paciente. Essa negligência agravou a condição de Laura, resultando na tragédia que todos conhecemos, prosseguiu o perito. O juiz olhou severamente para o médico antes de proferir sua sentença. Com base nas evidências e nas violações do Código de Ética Médica, o registro profissional do Dr. Lucas Martins é cassado permanentemente. Ele está proibido de exercer a medicina e responderá por negligência e imperícia em um tribunal penal. Além disso, o hospital será obrigado a indenizar a família de Laura por danos morais e materiais. O anúncio desencadeou uma onda de reações. Pessoas no tribunal começaram a aplaudir, algumas com lágrimas nos olhos, enquanto outras vaiavam intensamente o médico. Do lado de fora, a multidão reagiu ao saber da decisão com gritos de vitória e alívio. Fora Martins! Justiça para Laura! O coro continuou, agora com ainda mais força. Quando o Dr. Lucas Martins saiu do tribunal sob escolta, foi recebido por uma comunidade furiosa. Tomates e ovos voaram em sua direção, enquanto ele tentava se proteger, com o rosto contorcido de vergonha e medo. A escolta precisou agir rapidamente para conter a multidão e levá-lo em segurança. Mas o gesto de repúdio público mostrou que a comunidade não esquecia nem perdoava o que havia acontecido. Antônio e Rosana saíram do tribunal juntos, exaustos, mas com uma nova sensação de alívio. O advogado os acompanhou, o rosto mostrando um misto de respeito e orgulho pela batalha vencida. O casal parou em frente ao tribunal, cercado por apoiadores e repórteres que testemunharam sua luta desde o início. Rosana virou-se para o advogado, os olhos ainda marejados. Não temos palavras para agradecer tudo o que fez por nós, disse ela, a voz tremendo de gratidão. O Senhor nos deu esperança quando ninguém mais acreditava. Antônio assentiu emocionado. Sabemos que se dispôs a nos ajudar sem pedir nada em troca, mas é justo que sua dedicação e determinação sejam reconhecidas. Queremos que aceite parte da indenização como pagamento pelos seus honorários. É o mínimo que podemos fazer por tudo o que fez por nossa família. O advogado, que inicialmente havia se oferecido para trabalhar de forma gratuita, sorriu com um brilho de emoção nos olhos. Sentia-se honrado por ter representado uma causa tão importante. Agradeço profundamente, mas o verdadeiro mérito é de vocês. Foram a força e a coragem de vocês que fizeram tudo isso acontecer, respondeu ele, com a voz levemente embargada. Mas aceito o gesto com gratidão, não só por mim, mas para que possamos ajudar mais famílias a terem justiça no futuro. Rosana segurou a mão de Antônio, e os três trocaram um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. O advogado sabia que, mais do que uma vitória judicial, aquela causa era um marco para evitar que outras famílias enfrentassem a dor de perder alguém tão jovem e de maneira tão injusta. Esta vitória é da Laura, completou ele, com um tom de satisfação que vinha do dever cumprido. Que a história dela sirva de exemplo e proteção para outras crianças. Com a indenização, Antônio e Rosana garantiram que os honorários do advogado fossem pagos, um gesto que demonstrava não apenas gratidão, mas reconhecimento pela solidariedade e o empenho que ele teve em sua causa. Eles sabiam que, sem sua ajuda, a verdade sobre Laura poderia ter sido enterrada para sempre. O casal olhou para o céu, sentindo que, apesar da dor que sempre carregariam, a memória de sua filha seria um farol de justiça e esperança para todos. E você, já testemunhou algum descaso médico? Escreva sua opinião nos comentários. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Menina grávida de 9 anos chega ao hospital em trabalho de parto, mas após dar à luz, ela revela ao médico o que aconteceu e deixa todos chocados.
Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo.